ultravioleta. A sensação é diferente. Mas eles estão aqui. Entenda, Silvio. Se eles estão aqui, nós estamos na nossa sintonia. Minha cabeça dilata. Nós estamos aqui. Como já devem ter compreendido, e sobretudo, pelo que já foi dado aqui, pelo que já foi explicado, gostaríamos de explicar mais uma vez a pedido dos irmãos que servem de intercâmbio com a grande fraternidade. Fui obrigado nesse instante a um desprendimento maior de energia, graças à interferência e a uma série de outras pessoas que aqui se encontram. Eles não poderão falar convosco hoje. Pedem que obedeçam ao dia marcado e ao horário já estabelecido. Esta gravação foi feita em dezembro de 1975 em Brasília. Registra a tentativa de um sensitivo brasileiro, Paulo César Troncoso, da Fraternidade Branca, de entrar em contato com os tripulantes de um disco voador. Com seres vindos de outros mundos, talvez de outras formas de espaço e de tempo diferentes da que conhecemos, de outras dimensões. Hoje, e sim numa próxima oportunidade, em uma ocasião em que algumas únicas pessoas que poderão participar estejam mais preparadas. O indício mais importante da existência dos chamados discos voadores, surgido nos últimos anos, foi trazido pelos astronautas norte-americanos que exploraram o espaço acima de nossa atmosfera. Em 1965, a missão Gemini 4, comandada pelo astronauta James McDivitt, comunicou que um objeto cilíndrico com hastes e antenas acompanhava sua espaçonave. Este filme foi feito pelos astronautas e o objeto misterioso que aparece nele não foi identificado. A missão seguinte, a Gemini 5, também foi seguida no espaço por um objeto estranho que o radar do aparelho acompanhou durante uma volta inteira em torno. Pouco depois, os astronautas Michael Collins e John Young, da Gemini 11, viam e filmavam uma formação de objetos voadores não identificados. Estas fotos foram batidas 27 horas e 47 minutos depois do lançamento da Gemini. Esta foi tirada no dia 13 de setembro de 1966. Até hoje, os cientistas da NASA não sabem o que é isso. O documento mais impressionante foi conseguido pelo astronauta Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Esta foto foi batida a 16 de julho de 1969. A nitidez do detalhe não deixa dúvidas. Há alguma coisa aqui, embora não se saiba o que é. Em 1973, quando o laboratório orbital da NASA estava no seu 23º dia no espaço, a tripulação pôde observar 4 tipos diferentes de objetos voadores não identificados. Eles chegaram a se aproximar até apenas 100 quilômetros do laboratório. Os sinais de que nossa civilização estava prestes a ampliar suas fronteiras para os céus, para o desconhecido, surgiram ainda nos anos 30. Em 1934, uma antecipação artística dos discos voadores já aparecia na série clássica de histórias em quadrinhos de ficção científica. As aventuras de Flash Gordon no planeta Mongo, criadas pelo desenhista Alex Raymond. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. 4 anos depois, a 30 de outubro de 1938, um programa de rádio de Orson, baseado no livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, colocava em pânico boa parte da população dos Estados Unidos. A linguagem do programa era tão realista que muitas pessoas acreditaram que a Terra estava sendo invadida, de fato,
por criaturas vindas do planeta Marte. Não acredito que esse fenômeno mais ocorra, porque graças à televisão, especialmente, e ao cinema a serviço da televisão, o grande público já conscientizou a pluralidade de mundos habitados. Até a ciência já hoje sabe que metade das estrelas que você observa a olho nu tem planetas e uma boa parte desses planetas são habitados. A Terra, portanto, não é nenhum privilégio sob nenhum aspecto. Então, um programa desta ordem, ou como os programas semelhantes, já conscientizaram as novas gerações. Você conversa com 10 crianças de 10 anos. Elas aceitam o disco voador. Naturalmente, aceitam porque estão condicionadas, mas é bom. Porque a escola, a universidade, os cursos agora devem se preparar para oferecer as bases lógicas, teóricas, científicas dessa crença, porque senão fica uma crença. Não devemos deixar que o problema disco voador se transforme numa religião. Isso seria um absurdo. Tem que transformar-se num dado cultural valioso para nós, inclusive para a personalidade das novas gerações. Elas estão aguardando, aliás. É por isso que eu digo que seria oportuno o governo brasileiro, inclusive, estudar uma política científica diante do fenômeno disco voador, porque outros governos já estão fazendo. O mapa mundial elaborado no século XVI pelo almirante Piri Reis da Marinha Turca faz uma projeção semelhante à dos modernos métodos aerofotogramétricos, tomando a cidade do Cairo como... Outros documentos são ainda mais antigos. São desenhos rústicos de figuras semelhantes à dos modernos astronautas, feitos por homens primitivos em cavernas escuras. Ou verdadeiros campos de pouso, como este em Nazca, Peru, abertos por civilizações que não possuíam uma tecnologia que os justificasse. Ou inscrições, gravuras e murais de inspiração religiosa em várias épocas da história da humanidade. Vários pesquisadores acreditam que muitos acontecimentos sobrenaturais a que se referem as tradições religiosas foram visitas de discos voadores. A Bíblia estaria cheia de exemplos. Estes desenhos mostram, de acordo com tais teorias, a visita das mulheres ao túmulo de Jesus Cristo, Moisés e seu encontro com Deus no Monte Sinai, as carruagens de fogo vistas pelo profeta Elias, o sonho de Jacó. O enigma dos discos voadores ainda não foi decifrado. As explicações teóricas do fenômeno são muitas, nenhuma é definitiva. Mas as pesquisas avançaram com segurança num ponto: a existência dos discos. A grande onda de aparecimento de discos em 1947 coincidiu com o início das experiências atômicas em grande escala. Esta coincidência significativa pode ter também uma explicação puramente psicológica. Os discos seriam projeções psíquicas das pessoas que o veem, um reflexo da insegurança diante do futuro que passou a dominar o homem de nosso tempo. Andei rezando para totens e Jesus, jamais olhei para o céu, meu disco voador além. O psicanalista Carl Gustav Jung, em seu livro Discos Voadores, um mito moderno, afirma que os discos são, antes de mais nada, um fenômeno psicológico. Ele não nega nem afirma a sua existência física, material. Apenas, como psicólogo, verifica que existem todas as condições para este tipo de projeção psíquica na mente do homem contemporâneo. Segundo Jung, o nosso inconsciente faz uso de determinadas imagens para representar exteriormente o seu conteúdo. Os discos voadores seriam uma dessas imagens, a que expressa o núcleo mais profundo da mente, o arquétipo central do eu superior do ser humano.
Nas tradições religiosas, este núcleo psíquico toma a forma de uma aparição sobrenatural que vem do céu para a terra, como os discos. Nas culturas orientais, aparece na forma de mandalas ou imagens circulares, como também são os discos. Jung conclui que a imagem específica de nossa época e nossa cultura, no início da era da conquista espacial, é o objeto aéreo não identificado. Uma espaçonave redonda que vem do céu. Seu significado profundo é ser uma advertência de nosso próprio inconsciente sobre os rumos perigosos de nossa civilização e o destino de todos nós neste tempo de crise. Já tenho visto muitos casos pela televisão, mas... Inclusive, uma vez eu já vi um objeto desconhecido. Eu estava em Campinas numa ocasião e vi um objeto brilhante, uma luz muito forte. E eu observei e logo, de repente, ele desapareceu. Mas não era avião. Observei. Falei, aquilo é um balão-sonda. Não, não é balão-sonda. Balão-sonda eu conheço. A forma não era bem de balão. Depois a posição, a movimentação no espaço, para lá, para cá, muito devagarzinho, não é? E depois mudava de vez em quando de apresentação. Como assim? Quer dizer, às vezes para a forma de um balão, outras vezes parecia que, pelo reflexo, então, forma de um chapéu ou coisa parecida, não é? Sim. Fiquei então curioso com aquilo, nunca me incomodei com discos voadores, coisa parecida, mas então, vou fotografar aquela coisa que está diferente daquilo que a gente costuma ver por aí. No domingo seguinte, após ter tirado aquelas fotografias, encontrei-me com Israel Pinheiro, lá no sítio do IP. Perguntei, doutor Israel, o senhor viu aquelas... Se vi, coisa formidável. Até mandei um avião da Nova Cap atrás e com outros detalhes. Mas, sabe, padre, aquilo são seres de outros planetas que querem ver se Brasília vai ficar pronta para a inauguração. A física tradicional é incapaz de explicar o modo de aparição, deslocamento e desaparição dos discos, bem como a sua velocidade. Por isso, os investigadores costumam utilizar em suas explicações a teoria revolucionária de Einstein, conhecida como a teoria da relatividade. Segundo essa teoria, o universo é um sistema único de energia, um campo unificado e contínuo de espaço e tempo. Isso permitiu a Einstein estabelecer novas relações entre massa material e velocidade. A física clássica procura explicar por que a pedra cai. Para a nova teoria da gravitação de Einstein, não há mais necessidade absoluta de que ela caia. Em 1957, o brasileiro Antônio Vilas Boas relatou um encontro com tripulantes de um disco, seres de outro planeta. A revista Flying Saucer Review classificou como o encontro mais íntimo que jamais houve entre um terrestre e um ser de outro planeta. O próprio Vilas Boas recusa-se hoje a falar no assunto. Um caso que eu acho realmente interessante é o caso do Antônio Vilas Boas. Aconteceu em 1957, em São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Ele estava tratorando à noite, à meia-noite, quando ele olhou e viu do lado um disco já pousado, havia feito barulho. Então ele quis fugir, não conseguiu, o motor parou e ele pulou do trator e 3 seres seguraram e levaram para dentro do disco, onde ele ficou 4 horas e meia. Aconteceu o seguinte, havia uma sala, depois ele revelou ao Dr. Olavo Fontes, que é um pesquisador já falecido, médico, e disse que esteve lá durante muito tempo e foi examinado por vários seres que ele não viu o rosto, porque estavam como se fosse uma espécie de escafandro, e onde ele só via os olhos. Eles uivavam, era naturalmente o vocabulário deles era esse, a palavra. Uivavam, estavam conversando sobre o destino a dar. Ele estava muito apavorado, tiraram dele e deixaram nu e colocaram no corpo inteiro
uma espécie de um líquido com uma esponja e ele ficou esperando o que ia acontecer com ele. Levaram para outra sala, aí já havia uns móveis estranhos e também uivavam na conversa, sempre a mesma conversa, que ele achava que era o vocabulário deles, e desapareceram os seres. Quando ele estava apavorado, ele vê entrar uma mulher de mais ou menos 1,35 m, com os olhos amendoados, bem rasgados, lábios finos, nua, os pelos eram vermelhos, os cabelos ralos, e foi se aproximando dele, e ele ficou olhando, sem saber o que era aquele ser, mas era parecido com os terrestres, né? E ele então, a mulher foi se chegando, ele viu as intenções dela, quais eram, e ele disse que não sabe como, e nem estava preparado psicologicamente, mas ele teve relações sexuais com ela. E depois dessa relação, ela se retirou, e com a mão, ela mostrava o ventre e mostrava lá para cima. Ela mostrava o ventre e mostrava em cima. Ele achou que ela viria buscá-lo e ficou apavorado, com muito medo, e depois de muito pavor e angústia, ele foi levado, a mulher desapareceu, ele foi levado para a sala, onde os seres continuaram uivando, conversando, ele acha que isso fosse uma conversa, e ele viu um objeto que parecia um relógio, mas só tinha 4 ponteiros, pequeno. E ele pensou, eu vou tirar isso daqui, vou levar comigo para mostrar, vão dizer que eu menti, que eu estou louco. Ele então pegou o objeto e guardou, mas não se sabe como os seres que estavam, os extraterrestres que estavam conversando, perceberam, tiraram da mão dele e ele ficou encostado na parede, que era todo num alumínio que ele nunca tinha visto na vida, e começou a raspar com as unhas a parede para ver se ele conseguia tirar alguma coisa nas unhas que fosse examinado. Não conseguiu nada, a parede era absolutamente lisa. Depois de 4h30 ele estar dentro do disco, eles deixaram sair e ele então, aí começou o processo do traumatismo. E ele foi exaustivamente estudado e ele contou sempre a mesma... Agora, a Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, 4 anos depois, se dirigiu a São Francisco de Sales e foi fazer nova pesquisa com ele. Nessa altura, ele já estava casado. Ele não queria falar, mas devido à insistência e os cientistas estavam estudando, ele então aqueceu e falou, contou a mesma coisa que tinha sido dita ao Dr. Olavo Fontes, que era um grande pesquisador. Os testemunhos sobre o aspecto físico dos seres que tripulam os discos são tão diferentes entre si quanto os que descrevem as formas dos aparelhos. Este ser é semelhante ao descrito por Antônio Vilas-Boas. Ao contrário de outros, usa escafandro e visor. Seres como este têm estatura aproximada de 1,80 m até 2 metros. São ruivos, semelhantes a seres humanos normais. Este é um tipo de seres mais baixos, de apenas 1 metro até 1,30 m de altura. Este também é um tipo parecido com seres normais, com estatura em torno de 1,60 m, cabelos ruivos, pele branca, olhos amendoados. Os traços do rosto variam conforme o indivíduo. Na localidade de Alexânia, a apenas 90 quilômetros de Brasília, inúmeras pessoas, inclusive autoridades, afirmam que já presenciaram estranhos fenômenos luminosos. Esses acontecimentos, segundo os relatos, culminaram há pouco tempo com uma comunicação telepática entre sensitivos terrestres e os tripulantes de uma nave espacial, um disco voador. Os fenômenos lembram uma sessão de materialização, mas realizada, neste caso, em campo aberto. Qual o seu verdadeiro significado?
Então, o que aconteceu? Subitamente essa luz aparece a 60 ou 70 metros de distância. Então nós perguntamos, balbuciando, pergunta se nós poderíamos ir até aquele objeto. E a resposta foi positiva em relação a um dos sinais que tínhamos combinado. E nós nos aproximamos. E lá ficamos num pequeno diálogo que foi até talvez uns 15 ou 20 minutos, talvez mais, em que nós nos propusemos, lá perto daquela luz, ao contato. Pedíamos que fosse possível, pudesse estabelecer contato com a inteligência, o poder que se encontrasse atrás daquele objeto que assim subitamente teria aparecido naquele deserto, naquela fazenda, naquelas alturas e naquela posição da colina. Então queríamos tomar um contato com um ser que estivesse ali, ou que estivesse próximo, ou que estivesse controlando aquilo remotamente. Mas dissemos que não queríamos tomar contatos em forma de hipnotizados, etc. Não queríamos tomar um contato normal. E então convencionamos a resposta, era possível, e nos foi respondido que era possível. E que nós então ficávamos esperando. Logo depois sucedeu um fato interessante. Nós fomos como que submetidos a um teste. Isso é muito curioso, de emocionalidade. Sentimos um ruído estranho, como uma ventilação que atingisse toda a gravitação em torno de nós e passasse por nós, a gravitação bem intensa. Então nós nos demos conta que talvez fosse um teste de emoção, para ver se nós estaríamos em condições de que aquele fenômeno pudesse continuar o seu curso. Aí, logo depois, sentindo perfeitamente calmos, nós dissemos, se isso foi um teste, nós estamos certos e passamos desse teste. Então, foi um teste, confirme, ou não, confirme, de fato era um teste. Que tínhamos passado no teste, confirmou também, então esperamos. Como confirmava? Pelos sinais marcados. Dizia, responda com tantos sinais. Se eu passei 3 sinais, damos 3 sinais, 3 flashes. E aí ficamos esperando um pouco. Disto, subitamente, a 4 metros de distância, começou a se formar uma névoa forte, densa, que foi se desenvolvendo bem junto de nós. Então, nós pensamos, neste momento, nas névoas ectoplásmicas dos nossos ambientes fechados, onde várias vezes nós vimos sair seres em ambientes fechados, nos chamados fenômenos de materialização, saíram dessas névoas, ou dessas neblinas iniciais, que depois se adensavam em forma de uma névoa bastante densa, bastante espessa, e daí saía a coisa, ou saía o objeto. Isso em ambiente fechado. Formou-se aquela névoa ali subitamente a uns 3 ou 4 metros de distância, e nós suspeitamos que dali podia sair também, fazendo analogia do fenômeno. E ficamos então a esperar e a pedir mesmo, etc., sempre a receber a resposta, que aguardasse mais um pouco, até que afinal recebemos como que um flash telepático, o primeiro flash telepático que porventura tenhamos recebido, em que dizia assim, você está realmente bem, mas tenha paciência, aguarde outra oportunidade. Que há uma aparição súbita de uma bola luminosa, num ambiente sem fonte de energia qualquer, e com uma bola luminosa que dava sinais e se relacionava conosco mediante sinais convencionados, evidentemente que isso implica uma existência qualquer, alguma coisa que não esteja nessa dimensão. Daí nós afirmamos que um fenômeno como este, e de fato confirma, por exemplo, sugere e fundamenta, de certa forma, a hipótese da 4ª dimensão. Tivemos depois uma experiência fantástica lá, também nessa fazenda, quando telepaticamente, de repente, nos foi dito, voltem, eram 26 quilômetros de estado de terra, que nós vamos dar uma demonstração da estrada. Nós dissemos mentalmente que não acreditávamos naquela demonstração, porque já estávamos cansados de andar naquela estrada e sem qualquer sinal de coisa alguma. Foi bem, mas tínhamos que voltar e voltamos. Aí se deu um verdadeiro escândalo que está no nosso livro, tratado no nosso livro. Apareceu um objeto à nossa frente, correndo à nossa frente, um objeto estranho, flashando sobre nós uma luz esquisita, e que afinal, próximo da cidade de Alexandria, na última reta, onde ele tinha que se definir, ou se encontrava conosco, ou desaparecia, ou entrar na cidade, ele diminuiu a velocidade. Vimos que era um objeto estranho, nível de tamanho mais ou menos, lembrando assim, um volume assim de um DKV, um carro médio, etc. E quando nós nos demos conta que era uma coisa que corria na nossa frente sem roda. Vimos nitidamente que não tinha roda, nos escandalizou e nos confirmou que era a demonstração prometida. Aos 25 metros na nossa frente se enrolou numa névoa
desapareceu com luz e névoa e tudo, nós já imersos na própria névoa. Eu fui umas 60 vezes lá. Consegui ver talvez umas 35, 40 vezes. Mais um dos fatos assim, que a gente tem alguma coisa, né, que eu consegui tirar alguma coisa, essas fotografias, que antes, com a autorização deles, dada através do Wilson, éramos 11 nesse dia, um grupo de 11, inclusive o General Show estava presente. O objeto apareceu em cima do morro, ele apaga um pouco, depois você nota um clarão. Na hora que ele soltou 3 luzes. Uma dessas luzes veio para trás da gente. Quando veio para trás, eu digo, Wilson, como é? Pode fotografar? E o Wilson já tinha pedido autorização a eles, ou coisa assim, disse que ele tinha autorizado. Entendeu? Então, quando a luz apareceu já por trás, eu montei a máquina, eu estava com a Leica, se eu não me engano, uma objetiva 230. E quando você abre o obturador de uma máquina de noite, deixa ver qualquer ponto luminoso que se desloca, marca uma linha. É lógico, uma linha, uma curva, dependendo da direção do objeto. Então é isso aqui, essa primeira foto. Então você nota aqui que ele chega num ponto aqui do alto do cerrado que você tem uma cercazinha. Então você vê que ele muda a um desnível aqui. Então eu pego a segunda foto. Nesta segunda foto, quando está o obturador aberto, você nota várias interrupções na luz e enfraquecimento. Esses são sinais que ele dava para isso se aproximar. Então eu mudei novamente a chapa para fazer a quarta foto. A quarta foto quer dizer, eu deixei o obturador aberto, então já pego toda a aproximação do Wilson. Ele vindo de lá, descendo o morro, você vê que a lanterna na mão da pessoa, no mato, ela balança, oscila. Então faz essa ondazinha aqui no ponto luminoso. Entendeu? Essas interrupções são os sinais do Wilson para ele. Então foi aqui que eu consegui documentar o Wilson com a lanterna na mão e a luz já do indivíduo, um negócio imenso, quase o tamanho dele. Esse, ele sempre falava que era o comandante da nave. Entendeu? E um dos fatos mais interessantes que o Wilson falou é o seguinte, disse que o fulano riu lá uma ocasião, ele riu. Ele disse, poxa, mas vocês não têm dentes, como é que vocês comem? Ele disse que o cara riu mais ainda e disse assim, olha, nós nos alimentamos retirando da atmosfera todas as proteínas através dessa roupa. Eu digo, poxa, um negócio surpreendeu. Isso é, o que é? Uma renovação de célula. Um dos documentos fotográficos sobre discos voadores mais acreditados em todo o mundo foi colhido pelo perito em fotografia do Baraúna, a bordo do navio Almirante Saldanha, da Marinha Brasileira. E eu fui atendado para fazer fotografia submarina e não de disco voador. Chegamos na ilha, o mar estava muito forte, não deu para pescar, não deu para fotografar, a ressaca estava batendo muito, 2 dias seguidos. No terceiro dia, o navio voltava. Na hora de levantar a âncora, eu estava deitado no convés, quando fui despertado por uma correria do convés, e pessoas me chamando para fotografar um objeto no céu. A princípio não estava vendo nada, estava com muita dor de cabeça, enjoado, o mar balançando, o navio balançando muito. De repente eu vi um objeto brilhante no céu. Aí comecei a fotografar. O objeto deslocou-se para o pico desejado, é uma montanha que tem lá na ilha. Eu bati 3 fotografias, o objeto escondeu-se atrás da montanha, de repente voltou. Fez a mesma rota de volta. Parou um pouco no céu, eu bati mais uma foto. Daí em diante não consegui pegar mais nada, porque ele deslocou-se a uma velocidade incrível, e eu fui jogado no convés, pessoas correndo para baixo para cima, gritar e a mostrar no céu o objeto. Depois de eu estar ajoelhado no convés, ter caído, eu bati a última foto, foi a última da máquina. Bati um total de 6 chapas, mas só aproveitei 4. Na hora da confusão a bordo, o comandante que estava embaixo subiu ao convés e perguntou, o que é isso que está vendo aí? Aí um oficial chegou para ele e disse, comandante, o disco apareceu mais uma vez. Aí nós ficamos sabendo que já tinha aparecido outras vezes na ilha. De fato, depois foi comprovado que ele havia aparecido mais 3 vezes antes. A Marinha depois fez uma revelação oficial, né? fez publicar um relatório oficial. A Marinha publicou uma nota oficial
dizendo que não havia motivo para esconder o fato, porque a fotografia foram feitas a bordo do navio na presença de várias testemunhas. Apenas não podia dizer o que era o objeto, porque a fotografia não dá para saber o que é o objeto, mas que apareceu e foi fotografado, isso não resta a menor dúvida. As polícias da Europa, a Gendarmerie Nacional, por exemplo, da Bélgica, da Holanda, a polícia militar de lá, inclusive a polícia rodoviária, eles recebem instruções de como colher informações dos testemunhos, inclusive até rastros deixados pelos discos no solo. É claro que isso aqui não é disco paraterrestre, isso é disco no duro. Até que ponto um depoimento de um sensitivo é prova? A ufologia, como eu disse, entrou em crise em 73, justamente porque, a partir de então, os centros internacionais de estudo dos discos voadores, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na Argentina, esses centros tiveram que incorporar os dados fornecidos pelos sensitivos. Então entrou em crise porque foi necessário readaptar-se. E agora é que está ocorrendo isso. O mundo científico que estuda disco voador está se adaptando a esses extraordinários relatos que vêm, inclusive do Brasil, como, por exemplo, do ilustre general Moacir de Mendonça Uchoa, que é o chefe do grupo de estudos de campo lá em Brasília, ligados à nossa comissão. Bom, quanto ao objetivo do contato desses seres conosco, isso é bastante difícil, porque esses são de várias origens, com várias tendências, vários níveis, vamos dizer, de formação, não só técnica, como espiritual, vamos dizer assim, a nosso linguajar. Então, evidentemente, eles podem ter objetivos diferentes. Uns podem ter objetivos só de uma simples curiosidade de saber como é o nosso mundo. Outros para se informarem levemente, né, das nossas vidas sociais, etc. E outros, possivelmente, poderão ter um interesse maior de nos ajudar. Parece que existe muita gente extraterráquea que se interessa em ajudar o ser humano. Então, mas isso nos leva, assim, a uma posição filosófica e espiritual que pode se tornar até perigosa para quem quer pôr esse problema em nível científico. Por consequência, o mais sensato é a pessoa ficar, digamos, na expectativa e verificar realmente com um tempo, com mais substância, com mais precisão o que de fato eles desejam. O que eles dizem, porém, é que estão atentos. Há muitos seres que afirmam que estão atentos às situações humanas e particularmente depois que o homem descobriu a bomba atômica, em que ele está arriscado a acabar com a sua própria civilização, transformando a criatura humana em verdadeiros monstros tocados pela radioatividade. Então eles dizem que tem uma grande preocupação com isso. Isso, naturalmente, tem uma implicação de caráter filosófico transcendental. Admitir-se que nós não estamos sozinhos. Isso é muito importante, do ponto de vista da valorização da nossa própria humanidade. Isso talvez não seja muito caro a certas ortodoxias que querem preparar os homens, cada um, para salvar a si mesmo. Quando nós estamos vendo, e eles estão nos ensinando isso, os interplanetários de maior nível, que o nosso problema não é bem isso. A humanidade tem que se elevar, ela como um todo, valorizando o homem, a criatura humana como um todo, para não se salvar para um céuzinho aqui, outro acolá, mas sim realizar-se num estágio maior de condicionamentos superiores para a própria vida e para a felicidade amanhã da própria humanidade. Essa é uma hipótese, é uma ilação de caráter filosófico, mas que nos põe muito bem nas esperanças de que realmente nós não estejamos sós no mundo. Temos um destino cósmico que nós mesmos ainda não estamos bem conscientes.